Muita gente tem me perguntado como conciliar os estudos da escola com o vestibular. Como que eu faço para organizar um plano de estudos, um cronograma, para que você consiga fazer ambos? Porque o que acontece? Muita gente que está na escola começa já a ficar preocupado com a questão de passar na prova de vestibular. Muitas das pessoas estudam em escola integral e não tem muito tempo para estudar. E outras pessoas simplesmente vão mal na escola, não deram muita atenção para a escola e com a chegada do vestibular elas começam a acordar para a vida e agora querem tirar o atraso. Bom, nesse vídeo hoje eu vou deixar aqui a minha opinião, minha visão sobre essa questão, sobre como você faz para estudar na escola vestibular e se você deve realmente fazer isso, beleza? Se você tiver interesse no vídeo, então assiste aí até o fim, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, comentário aqui abaixo. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade de estudantes, tem a nossa comunidade no Discord, o link está aqui também. Se você quiser ser meu aluno, você pode aprender a aprender, se tornar um autodidata, saber correr atrás dos seus estudos sozinho para você alcançar a sua aprovação, simplesmente aprendendo como a sua mente funciona e também aprendendo matemática comigo do zero até o Enem no curso Gabaritei. O link está aqui abaixo na descrição caso você queira conhecer e ser meu aluno, beleza? Vamos lá para o que interessa. A minha opinião desde o início, assim, ó, de cara, é o seguinte: você não deve misturar escola com vestibular. Pelo menos não no primeiro e no segundo colegial. Por quê? Porque eu acredito que a coisa mais importante é você aproveitar esses anos da sua vida. É porque é um papo de velho até, porque eu já tô velho, não sei se vocês sabem, eu tenho meus 35, e se eu pudesse voltar a ter 15 anos, eu com certeza eu não estudaria para o vestibular. Por quê? Porque, cara, tem muitas outras coisas para aproveitar, tem os amigos, tem escola, tem coisas que não vão voltar atrás. E outra, você estudar para o vestibular desde o primeiro ano colegial, além de gastar todo o seu tempo possível do seu dia só para os estudos, ainda não garante a sua aprovação. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Você vai apostar ou até sacrificar 2, 3 anos da sua vida para você tentar passar no vestibular direto. Isso pode dar certo, isso pode dar errado, não sabemos. Mas o que é certo é que você vai acabar gastando esses anos e não vai ter aproveitado como as outras pessoas. O que eu quero dizer? Por que eu estou falando isso, tá bom? Antes, tem que deixar tudo mais claro aqui, porque esse vídeo é de certa forma um pouco polêmico. Não é que eu estou falando para você não estudar. Não estou falando que você não vai passar. Muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui provavelmente são capazes de ir lá e passar, de estudar desde o primeiro colegial, do segundo colegial e conseguir passar. Porém, muita gente não consegue nem lidar com a escola direito, não consegue estudar para a escola direito. E aí essas pessoas ficam desesperadas e ficam com isso na cabeça de que eu tenho que estudar para o vestibular, eu já estou no primeiro colegial, eu tenho que levar a sério agora. E aí o pessoal começa a ficar bitolado nos estudos e não aproveita todo o resto. Tá? Então, assim, se você não consegue lidar já com a escola, provavelmente você não vai conseguir lidar com a escola e com o vestibular ao mesmo tempo. Você tem que ter consciência disso. Então, para essas situações, a minha recomendação é o seguinte: você tem que focar na escola. Você tem que pelo menos focar em aprender o que a escola está te ensinando, para você não sair da escola com a maioria das pessoas, que não sabe matemática, não sabe escrever direito, não sabe escrever um texto e por aí vai. Ok? Então, é melhor você focar e ficar bom em uma coisa do que você tentar fazer duas coisas e acabar se saindo mal nas duas e ainda perder seu tempo nesse processo. Uma coisa que me faz acreditar que não estudar para o vestibular é a melhor solução para quem está no primeiro e segundo colegial é porque eu me inspiro muito e eu vejo muitas coisas sobre a educação finlandesa. Se você nunca viu, vale a pena de você ver. Então, eles têm a melhor educação do mundo. E os professores, eles não passam lição de casa, trabalho e coisas para o aluno fazer em casa, porque eles acreditam que parte do aprendizado, e o aprendizado mais importante, é o do tempo livre dos jovens. Se você vai lá e você chega em casa, você tem que ficar fazendo lição, trabalho e essas coisas, você acaba não se desenvolvendo em outras áreas. Você não vai se desenvolver socialmente, você não vai ter tempo para jogar alguma coisa, para fazer esportes, para ler, para fazer música, para fazer o que você quiser. Então é muito importante que vocês utilizem o tempo extra de vocês não só para estudar, mas também para fazer outros tipos de atividades complementares para a formação de vocês. Até os 18 anos, o basicão é o quê? É uma época de formação da pessoa, do indivíduo. Então você tem que gastar esse tempo para começar a formar as suas bases. Sua base não necessariamente é ser um nerd para ficar tirando um monte de nota 10 de matemática, história, geografia, português.
Não, você também tem que se desenvolver em outras áreas. Porque a música, quando você aprende música, você aprende matemática. Quando você aprende inglês, você aprende gramática também, que vai te ajudar em português e redação. Quando você aprende outras coisas, você acaba aprendendo de forma indireta, né, uma base para você ter novos aprendizados. Você aprende skate, talvez você andando de skate, você conheça o cara vai lá começar a falar sobre algumas coisas de política, e aí você vai aprender história e geografia junto com o fato de você andar de skate, por exemplo. Então é coisa que acontece. Então você tem que se abrir para essas atividades diferenciadas. E claro, socializar, fazer amigos. Todos os meus amigos de hoje, que eu sou mais próximo, eu fiz todas essas amizades desde a época da escola. Todo mundo que eu falo hoje, quase diariamente, são as pessoas que eu conheci nessa época. Então eu acho muito ruim você chegar e você querer sacrificar isso tudo por causa só de uma preocupação, porque você está querendo correr contra o tempo para passar no vestibular e tudo mais. E eu sei que parece injusto, mas eu estudei no terceiro ano de ensino médio e eu acabei passando. Então eu passei direto e eu posso parecer até hipócrita quanto a isso. Só que a minha situação era bem diferente. Por quê? Eu não fazia nada na escola, então eu chegava em casa, eu não estudava, não fazia trabalho, né? Lição de casa geralmente eu não fazia, quando eu fazia picotado, bem pouco. E eu acabei estudando 2 meses para o vestibular, então eu não perdi esse meu tempo de primeiro ano de ensino médio nem segundo ano de ensino médio. Eu perdi só 2 meses estudando, eu não perdi 3 anos. É bem diferente a situação. E outra, eu acreditava muito que eu iria conseguir passar, eu queria muito, eu dei um jeito de correr atrás. Diferente das pessoas que às vezes elas estão simplesmente perdidas, elas não necessariamente querem passar, mas elas acham que seria legal passar. E aí elas vêm e querem terceirizar essa decisão do que fazer e como fazer, o que eu acho que é uma coisa bem ruim. Se você realmente quer passar no vestibular, se você quer estudar, beleza, fique livre para fazer isso. Mas eu não recomendo e eu acho ruim, né? Outro fator que faz eu achar ruim isso daqui é porque eu conheço várias pessoas, vários estudantes, e a maioria dos estudantes que estão lá bitolados com os estudos, um dos meus primeiros alunos aqui do canal, do curso, né, o Marcelo, faz muito tempo já, se estiver assistindo aí, mano, ele era super bitolado em estudos, então já do primeiro colegial ele estava lá querendo estudar para tirar uma boa nota, para passar em medicina. Ele nem queria passar em medicina na verdade, mas por conta dos pais pressionando, ele ficava nessa, ele ficava o dia inteiro estudando, não tinha amigos, não tinha nada. E aí eu falava para ele, cara, você tem que parar com isso, tem que viver a sua vida, porque a vida não é só os estudos. Você está fazendo esse negócio aí, mas você nem sabe ainda o que você está fazendo, o que você quer fazer. E aí ele começou a mudar. E aí, hoje em dia, ele me agradece e tal, porque, cara, ele começou a fazer um monte de outras atividades, ele começou a conhecer mais gente, né, e começou a se descobrir muito mais por conta disso. Então, cara, aproveita a vida. Essa é uma dica que eu tenho para dar para vocês. Mas tá, e se você quiser realmente estudar? Você acha que eu não vou te ajudar? Eu vou te ajudar também. O que você pode fazer? Se você quiser estudar, a primeira coisa que você vai fazer é estudar para a escola. Pegar o conteúdo da escola. E você não pode lidar com o conteúdo da escola simplesmente como se fosse uma coisa para você passar de ano, para você fazer uma prova. Você tem que começar a pegar esse conteúdo para aprender de verdade, porque tudo que vai ser estudado na escola, no ensino médio, vai cair no vestibular, certo? Então não faz sentido, para mim, você perder 4, 5 horas do seu dia indo na escola, para quem faz integral é pior ainda, e você jogar tudo isso fora, e vir aqui e me falar assim, como é que eu faço para estudar pro vestibular? Cara, a escola teoricamente já está te preparando para o vestibular. Só que você não está enxergando isso. Você está enxergando como se fosse fazer lição de casa, prova, trabalho. Não, pega esses conteúdos e tenta aprender da melhor forma possível. Se o seu professor pega leve, porque a sua turma geralmente vai ser um pouco mais fraca, o que você pode fazer? O professor passou os exercícios, não para onde ele passou. Não para onde ele passou. Se o seu professor está fazendo equação, ele passou os exercícios básicos, ignora o que ele está fazendo. Aprende direito aquilo e vai para os exercícios de vestibular. Tenta aí sempre dar um passo a mais que as outras pessoas, entende? Essa é uma forma de você já estudar para o vestibular. Outra coisa que é essencial é você fazer revisão. Se você pegar esses conteúdos e só estudar para passar na prova, o que vai acontecer? Você vai esquecer. Quando chegar no terceiro colegial, no vestibular, você já não vai lembrar de nada. Então, uma vez por semana, é bacana você manter uma lista ali de conteúdos, você ter tudo esquematizado para você fazer uma revisão semanal. Tudo que você aprendeu até aquele momento, fazer aqueles ciclos que eu venho já explicando, que eu já expliquei no plano de estudos. Então, assim, você tem que focar na escola, certo? Fazer o que a escola está te pedindo,
fazer as revisões para você não perder aquilo que você aprendeu na escola, dar um passo a mais, além do que a escola está te cobrando, sempre tentar fazer as questões mais difíceis do capítulo. Se for de matemática, tem uma parte de questões mais difíceis lá no seu livro, e geralmente é o que você tem que fazer. E por fim, você tem que complementar, quando for chegando no terceiro ano do ensino médio, eu acho que aí chega a época onde você vai complementar com o estudo de vestibular. Antes disso, eu acho meio que bobagem. Tá? Então, o que você vai fazer nesse complemento? Você já revisou, você já aprendeu todos os conteúdos. O Enem é o exame do ensino médio, então tudo que você tem que fazer para a prova está no ensino médio. Nesse terceiro ano, você vai pegar as provas antigas e você vai estudar as provas antigas. Você vai tentar entender os conteúdos que são exigidos lá, aprender eles, revisar eles e tentar passar no vestibular dessa forma, entende? Você vai começar a fazer isso quando? No terceiro ano de ensino médio, se possível, no segundo semestre, quando estiver mais próximo da prova. Você começa a fazer várias provas antigas e tenta entender o modelo da prova. Se é Enem, faz Enem. Se é FUVEST, faz FUVEST. Enfim, faz do vestibular que você for estudar, ok? Mas o mais importante é lembrar o seguinte, que a vida não é só estudo, a vida não é só vestibular, e o vestibular não vai te tornar uma grande pessoa só porque você passou na prova. Existem muito mais coisas importantes. No vídeo passado eu falei sobre comunicação, por exemplo. É importante você saber sobre comunicação. Você tem que saber inglês, tem que saber artes, tá? Tudo isso aqui importa. Então, pega esse tempo aí que vai sobrar para você e tenta aprender coisas complementares que vão te ajudar de alguma forma na sua vida. Como pessoa, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, por aí vai, espiritualmente também, né? A gente falou também sobre equilíbrio numa outra semana, o vídeo está aí para vocês se inspirarem nisso. Bom, qualquer dúvida, deixa o comentário aqui abaixo. Basicamente é isso que eu acredito sobre estudo de escola mais vestibular. Se você esperava outra coisa, então desculpa, mas não tenho muito como ajudar, ainda mais porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Tem pessoas que têm facilidade com a escola, tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que estudam em escola integral, tem pessoas que, sei lá, não fazem nada na escola. Então são situações diferentes, não tem como alguém passar a resposta para você, uma resposta que você, no final das contas, vai ter que encontrar sozinho, utilizando algumas bases, né? Bom, é isso. O vídeo vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima.